Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias do Craque Neto, onde compartilhamos histórias emocionantes e inspiradoras do nosso eterno ídolo. Hoje vamos contar uma história especial que mostra por que o Craque Neto é muito mais que um ex-jogador e apresentador. Preparem o coração! O sol daquele domingo de verão castigava as ruas estreitas do Jardim Esperança, uma comunidade na periferia da zona leste de São Paulo. O asfalto rachado refletia o calor em ondas que subiam e distorciam a visão de quem olhasse ao longe. Crianças corriam descalças entre as vielas, improvisando um campo de futebol com chinelos velhos como traves. Seus risos ecoavam pelas paredes de tijolos expostos das casas simples que se amontoavam ladeira acima. José Carlos, um senhor de 67 anos, observava a brincadeira da janela de sua pequena mercearia, a única do bairro. Por trás dos olhos cansados, guardava memórias dos tempos em que ele mesmo era um promissor lateral direito de um time do interior paulista. Sonho interrompido por uma lesão no joelho aos 19 anos. O estabelecimento, que ele mantinha há quase 3 décadas, era mais do que um comércio. Era um ponto de encontro da comunidade, onde se discutia futebol, política e os problemas do bairro. Naquela tarde sufocante, José Carlos organizava o estoque reduzido nas prateleiras de madeira desgastada quando ouviu o burburinho crescente vindo da rua. Através do vidro empoeirado da vitrine, viu uma movimentação incomum. Uma van preta, imponente demais para os padrões do Jardim Esperança, subia lentamente a rua principal. O veículo parou em frente à pracinha, onde alguns adolescentes praticavam embaixadinhas com uma bola remendada. A porta da van se abriu, e, para espanto de todos, desceu ninguém menos que José Ferreira Neto, o craque Neto, ex-jogador da seleção brasileira, ídolo do Corinthians e apresentador de televisão conhecido por seu jeito explosivo e autêntico. Vestia uma camiseta simples, bermuda e um boné, numa tentativa modesta de passar despercebido, o que seria impossível naquele lugar onde qualquer novidade era rapidamente espalhada. O burburinho transformou-se em alvoroço. As crianças que jogavam bola pararam instantaneamente, olhando boquiabertas para a figura lendária. Os moradores saíam às pressas de suas casas, alguns ainda em trajes domésticos, para confirmar com os próprios olhos o que os vizinhos anunciavam aos gritos pelas janelas. "É o Neto! O craque Neto está aqui!" José Carlos sentiu o coração disparar. Como torcedor fervoroso do Corinthians, acompanhava Neto desde os tempos de jogador, quando ele brilhava com a camisa alvinegra nos anos 80 e 90. Muitas tardes de domingo haviam sido passadas naquela mesma mercearia, com o rádio ligado, ouvindo as narrações dos jogos em que Neto fazia a diferença com seus passes precisos e gols decisivos. Para surpresa do comerciante, o ex-jogador caminhou em direção à sua loja, seguido por uma pequena multidão que se formava rapidamente. Neto entrou com seu jeito característico, barulhento e cheio de energia, cumprimentando a todos com sorrisos e tapinhas no ombro. Seus olhos percorreram o ambiente modesto, detendo-se nos recortes de jornal amarelados pregados na parede atrás do balcão. Todos sobre o Corinthians, vários destacando jogos em que ele próprio havia sido protagonista. José Carlos, nervoso e emocionado, mal conseguia articular as palavras quando Neto se aproximou, estendendo a mão. O ex-jogador explicou que estava gravando um documentário sobre pessoas que mantêm vivo o amor pelo futebol nas comunidades periféricas. Um amigo havia mencionado a história de José Carlos e sua mercearia, que se tornara uma espécie de santuário corintiano no bairro ao longo dos anos. Por quase 2 horas, Neto conversou com os moradores, ouviu histórias, assinou autógrafos e fez selfies. Sua energia contagiante transformou aquele domingo comum em um dia memorável para todos do Jardim Esperança. Os olhos de José Carlos marejaram quando Neto pediu para ver seu uniforme antigo de jogador, guardado como relíquia em uma caixa no pequeno depósito da mercearia. Com respeito, o apresentador segurou a camisa desbotada, reconhecendo o sonho interrompido do comerciante. Enquanto a tarde avançava, o céu começou a mudar, nuvens escuras se formando rapidamente. A equipe que acompanhava Neto sugeriu que encerrassem a visita antes que a chuva chegasse.
Foi nesse momento que o ex-jogador notou algo que havia passado despercebido na euforia inicial: o estado precário do campinho onde as crianças jogavam mais cedo. Era apenas um terreno irregular, com mais terra e pedras do que grama, ladeado por um muro pichado e parcialmente desmoronado. As traves eram feitas de canos enferrujados, sem rede. Mesmo assim, era o único espaço de lazer disponível para os jovens da comunidade. Neto perguntou a José Carlos sobre o campinho. O comerciante explicou que aquela área pertencia à prefeitura e estava abandonada há anos. A Associação de Moradores já havia enviado diversos ofícios solicitando melhorias, sem jamais obter resposta. As crianças e adolescentes do bairro, sem opções de lazer acessíveis, transformaram o espaço no melhor que podiam, organizando-se em torneios improvisados aos finais de semana. A expressão de Neto mudou. Aquilo havia tocado em algo profundo para ele, que começou sua trajetória no futebol em condições semelhantes, nas ruas da periferia de São Paulo. Pediu para conhecer melhor o local e caminhou até lá, observando cada detalhe com atenção redobrada, conversando com alguns garotos que ainda permaneciam por ali, extasiados com sua presença. A primeira gota de chuva caiu quando Neto retornou à van, prometendo voltar em breve. Os moradores acenaram, ainda incrédulos com a visita surpresa daquela tarde. José Carlos, de volta à sua mercearia, comentava com os clientes que provavelmente apareceriam no documentário por alguns segundos. Aquilo já seria motivo de orgulho suficiente para ele. A chuva que começou naquela tarde se estendeu por 3 dias, causando transtornos típicos de verão nas áreas mais vulneráveis da cidade. No Jardim Esperança, algumas casas mais próximas a um córrego sofreram com alagamentos. A água invadiu também o velho campinho, transformando-o num lamaçal inutilizável. Uma semana se passou. A visita de Neto já havia se transformado em história para contar, algo que seria lembrado por muito tempo, mas que gradualmente cedia espaço às preocupações cotidianas. José Carlos enfrentava dificuldades para manter a mercearia funcionando. A concorrência com os grandes supermercados que haviam se instalado na região tornava seu pequeno negócio cada vez menos viável economicamente. Na quarta-feira seguinte, quando o comerciante chegou para abrir a loja, notou uma movimentação incomum de caminhões e operários na área do campinho. Curiosos, alguns moradores já se aglomeravam para observar. Grandes placas metálicas haviam sido colocadas ao redor do terreno, bloqueando a visão do que acontecia lá dentro. Os trabalhadores usavam uniformes com o logotipo de uma empreiteira conhecida, e ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Os rumores se espalharam rapidamente. Alguns temiam que o espaço fosse destinado à construção de um condomínio privado, como já havia ocorrido em outras áreas da periferia. Outros especulavam sobre uma possível obra da prefeitura, talvez um posto de saúde ou uma creche, equipamentos públicos muito necessários, mas que significariam o fim do único espaço recreativo das crianças. Por 3 semanas, o mistério persistiu. Os caminhões entravam e saíam diariamente, e o barulho de máquinas pesadas preenchia o ar do Jardim Esperança. José Carlos notou um aumento nas vendas. Os operários frequentemente compravam água, refrigerantes e lanches em sua mercearia durante os intervalos. Mas mesmo eles pareciam instruídos a não revelar detalhes do projeto. No final do mês, uma grande faixa foi estendida em frente ao canteiro. Inauguração sábado, 10 horas. Nenhum outro detalhe, nenhum nome de autoridade ou empresa. A comunidade inteira estava empolvorosa com a expectativa. Quando o sábado chegou, o Jardim Esperança amanheceu em clima de festa. Pessoas de todas as idades se dirigiam ao antigo campinho, agora escondido por trás das placas metálicas que finalmente seriam removidas. Uma pequena estrutura com som e microfones havia sido montada próxima à entrada principal. Às 10 horas em ponto, uma van preta, familiar para aqueles que haviam presenciado os eventos do mês anterior, estacionou próximo ao local. Dela desceu Neto, desta vez acompanhado por uma pequena comitiva que incluía alguns rostos conhecidos do futebol brasileiro. Um burburinho percorreu a multidão quando reconheceram ex-jogadores do Corinthians, alguns ainda em atividade.
José Carlos, que havia fechado a mercearia para participar do evento, sentiu o coração acelerar quando Neto o avistou na multidão e acenou, chamando-o para se aproximar. Confuso, o comerciante abriu caminho entre os vizinhos e foi conduzido até a pequena estrutura onde os convidados se reuniam. Neto tomou o microfone e o silêncio se fez na plateia ansiosa. Há um mês, eu vim conhecer essa comunidade maravilhosa e fiquei impressionado com a paixão de vocês pelo futebol, mesmo sem ter estrutura nenhuma. Conheci a história de gente como o seu José Carlos, que carrega o sonho do esporte no coração mesmo depois de tantos anos. Vi as crianças jogando num campo que nem campo era. E isso mexeu comigo, porque eu também comecei assim, na periferia, correndo atrás de uma bola em terreno de terra. A emoção era visível em seu rosto enquanto prosseguia. Quando saí daqui, liguei para alguns amigos, parceiros que acreditam como eu que o futebol pode transformar vidas. Em 3 semanas, conseguimos fazer o que o poder público não fez em anos. Hoje, com muito orgulho, eu entrego para vocês não só um campo de futebol decente, mas um centro esportivo completo para a comunidade. As placas metálicas foram removidas, revelando a transformação. O terreno irregular havia dado lugar a um campo de grama sintética com dimensões oficiais, iluminação, arquibancadas modestas mas bem construídas, vestiários e até uma pequena lanchonete. Ao lado, uma quadra poliesportiva coberta completava o complexo. A multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria. Crianças correram para o gramado sintético, mal podendo acreditar no que viam. Muitos adultos choravam sem disfarçar a emoção. José Carlos, convidado por Neto a cortar a fita inaugural junto com ele, tremia de emoção. A festa se estendeu pelo dia inteiro. Um torneio improvisado foi organizado, com times formados pelos moradores e participação especial dos ex-jogadores convidados. Neto, apesar da idade e da forma física distante dos tempos de profissional, mostrou lampejos do talento que o tornou ídolo, para a alegria de todos. Ao final da tarde, quando a maioria já se dispersava, Neto chamou José Carlos para uma conversa reservada. Explicou que, além do centro esportivo, havia constituído uma associação sem fins lucrativos que ofereceria aulas gratuitas de futebol e outras modalidades para as crianças e adolescentes do bairro. Precisava de alguém da comunidade para ajudar a coordenar o projeto, alguém que entendesse de futebol e fosse respeitado por todos. José Carlos, emocionado, aceitou o convite imediatamente. Aos 67 anos, via surgir uma oportunidade de reconectar-se com o esporte que tanto amava, desta vez ajudando jovens a terem chances que ele não teve. Neto ainda mencionou que a lanchonete do centro esportivo seria administrada pelo próprio José Carlos, garantindo-lhe uma fonte de renda mais estável do que a mercearia em declínio. Nos meses seguintes, o Centro Esportivo Craque Neto transformou o Jardim Esperança. O que começou como uma visita surpresa de um ídolo do futebol resultou em um projeto que mudou a realidade de centenas de crianças e jovens. O índice de evasão escolar diminuiu. As aulas esportivas eram condicionadas à frequência e bom desempenho nas escolas. Alguns adolescentes começaram a ser observados por olheiros de clubes profissionais durante os torneios organizados periodicamente. José Carlos, agora coordenador do projeto e professor para os mais jovens, parecia ter rejuvenescido. Seu conhecimento de futebol, acumulado em décadas como observador apaixonado, finalmente encontrava aplicação prática. A antiga mercearia foi transformada em um pequeno museu do futebol comunitário, contando a história do esporte na região e exibindo com destaque os recortes de jornal que antes decoravam suas paredes. Neto visitava o projeto regularmente, sempre com o mesmo entusiasmo da primeira vez. Sem alarde ou divulgação excessiva, o apresentador demonstrou que seu compromisso ia muito além de um gesto pontual para as câmeras. Ele realmente acreditava no poder transformador do esporte nas comunidades mais vulneráveis. Um ano após a inauguração, durante uma celebração com toda a comunidade, José Carlos observava as crianças jogando no campo iluminado. Ao seu lado, Neto comentava sobre os planos de expandir o projeto para outros bairros periféricos. O ex-lateral que nunca chegou a se profissionalizar sorriu,
pensando em como os caminhos da vida são imprevisíveis. Seu sonho de menino, interrompido pela lesão décadas atrás, encontrava agora um desfecho inesperado e muito mais significativo do que ele jamais poderia imaginar. E essa foi mais uma história incrível do nosso craque Neto. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal Histórias do Craque Neto. Nos comentários, conte qual parte dessa história mais tocou seu coração e quais outras histórias inspiradoras você gostaria de ver por aqui. Até o próximo vídeo.